Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel, esse é o meu podcast de estatística e dados. Aqui eu trago convidados que trabalham nas áreas de dados ou que têm experiências nas áreas de dados que falam sobre suas carreiras, suas trajetórias, assim, motivar você, inspirar você, você que trabalha nessa área e gosta de estar atualizado, você que está em transição de carreira e quer saber das possibilidades de trabalho nas áreas de dados. Eu sempre tenho um convidado aqui, cada episódio, uma pessoa diferente para contar sua história. O convidado de hoje é o Jerry Strazzeri, que é um cientista de dados no TikTok. Jerry, seja muito bem-vindo ao Statisticast e agora com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Fernanda, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui desse canal excelente que você tem. E para quem não me conhece, eu trabalho como Market Science Partner, uma parte seria cientista de dados no TikTok para a área de marketing. Trabalhei também em outras empresas como cientista de dados, como o Google, o Meta, o antigo Facebook, a Disney. E eu também ensino Data Science desde 2006. Nossa, então você realmente começou quando tudo era mato mesmo, né? Sim. Você fala assim, "Ah, começou há 10 anos, começou quando tudo era mato. Você chegou antes do que era data science, né? Foi bem no comecinho. Conta pra gente como que começou, como é que você descobriu essa área, como que você começou a trabalhar nessa área. E até esse momento mais recente, né? Você passou por grandes empresas, empresas muito famosas, e sua experiência nessas empresas também. Legal, não, claro. Minha experiência começou, meu trabalho em si começou mais voltado para o marketing digital. Não o marketing digital que eles dizem no Brasil hoje, que é marketing digital, mas o marketing digital efetivo mesmo. O que é realmente o marketing digital? Você trabalhar com mensuração de campanhas, você trabalhar com as principais ferramentas, trabalhar com testes de incrementalidade, A/B testing, tudo voltado para o marketing. Eu comecei minha carreira aprendendo a programar por mim mesmo. Minha esposa ela estava fazendo, eu acho que era alguma coisa, processamento de dados, e ela falou: você não tem interesse de conhecer um pouco mais? Na época a gente era namorado, né? Eu falei, sim, e comecei, fiz um curso, fiz outro, depois comecei a pegar por livros, aprender PHP, aprender na época ASP.NET. E a gente montou, eu e minha esposa, na época, uma startup, não se chamava startup na empresa, na época era apenas uma empresa na internet, né, que as pessoas falavam, que era para vestibular no Brasil. E acabou que deu muito certo. Ela foi super bem sucedida, cresceu muito. A gente chegou no pico, assim, com 6 milhões de usuários por mês, quando a gente esteve no pico do website. E aí, em alguns anos depois, uns 7, 8 anos depois que a gente começou, uma empresa americana comprou nossa empresa. Só que nesse período, o que eu percebi, eu trabalhava muito com a parte de programação e a parte de marketing digital, né, desse website, e eu percebi que tudo estava tendendo à área de dados. Eu senti que a parte de analytics era o que ia estar realmente crescendo muito nos próximos anos. Como eu já tinha experiência trabalhando com análise de dados para a parte de marketing, quando eu saí da empresa e eu fiquei um tempo de folga, né, mais ou menos um ano, né, sem trabalhar, porque eu aproveitando, tinha trabalhado tanto, né? Quem tem startup sabe, você trabalha praticamente 24 horas por dia. Faz tudo da empresa, né? Faz exatamente tudo. Eu lembro que quando me ligaram, quando a primeira pessoa que me ligou que tinha interesse de comprar a empresa, né, quando a gente começou a negociação, ele falou: tudo bem, então me passa para o seu financeiro. Aí eu falei: putz, agora eu sou o financeiro, eu sou o legal, eu sou tudo da empresa, que eu e minha esposa, né? E aí eu vi essa tendência, e depois, quando eu voltei para o mercado, eu já tinha todo esse conhecimento voltado para a parte de analytics, desenvolvido na época trabalhando com a startup. E eu voltei aplicando para uma vaga na parte de Digital Insights Analyst para uma empresa na Austrália chamada Fairfax Media, que é uma espécie como se fosse a Globo.com no Brasil. Trabalhei um tempo nessa empresa, foi sensacional. E logo depois disso eu tive uma oportunidade de ir para a Disney. A Disney eu contactei a Disney, na verdade, eles abriram uma vaga, eu contactei, eles se interessaram pelo meu currículo, pela minha carreira. Fiz o processo seletivo, trabalhei na Disney um tempo, mas meu sonho, desde que eu comecei nessa área, sempre foi trabalhar para o Google.
eu tinha feito uma entrevista para o Google na época que eu estava na Fairfax Media, porque a Fairfax Media, que é a empresa que eu trabalhava, e o Google ficavam literalmente no mesmo prédio. Então, o dia inteiro, assim, eram 2, 3 andares do Google e os restos dos andares da Fairfax Media. Então, eu vi Mas esse isso na pessoal Austrália, certo? na Austrália, na Austrália. Bom, e a Austrália, na verdade, o Google na Austrália ele é relativamente grande porque o Google Maps foi feito na Austrália. Então, grande parte dos engenheiros do Google Maps ficam na Austrália. Bom, aí eu apliquei para uma vaga no Google, fui até a terceira entrevista, ele falou, ó, gostei muito de você, mas a gente acabou pegando alguém internamente para a vaga, vou guardar seu currículo aqui. Eu achei, é conversa, né? Ele não gostou de mim, tudo bem. Mas, quando eu estava na Disney, um tempo depois, eles me contactaram e falaram: Jerry, tudo bem? Não sei se você lembra, você fez uma entrevista aqui há um tempo, a gente tem uma vaga agora que é muito mais adequada ao seu perfil, que era na parte já de Data Science. A outra vaga era muito envolvendo a questão de pesquisa, né? Toda essa parte de pesquisa do consumidor, que eu tinha conhecimento, mas não era a parte mais forte do meu trabalho. Quando surgiu essa outra vaga, eles falaram: isso aqui tem mais a ver com você. Passei, fiz todo o processo seletivo e aí comecei a trabalhar no Google. No Google, depois vim para os Estados Unidos e aí nos Estados Unidos eu fui contactado pelo Facebook para voltar para a Austrália. Eu queria muito ficar aqui, eu estava amando os Estados Unidos, mas foi uma oportunidade muito boa. Voltei para a Austrália pelo Facebook, foi acho que a melhor decisão que eu tomei, porque apesar de eu estar amando os Estados Unidos, de todas as empresas que eu passei, pessoalmente a que eu mais aprendi foi o Facebook. E aí, finalmente, depois de 4 anos no Facebook, surgiu uma oportunidade no TikTok e eu vi que era a hora já de fazer essa transição. O TikTok estava crescendo muito, né? E aí fui para o TikTok. Então, assim, foi uma carreira longa, mas começou lá atrás, estudando programação. Não, e você teve a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, eu não sei se eu posso dizer muito rápido, né? Mas foi praticamente as suas experiências foram nessas empresas, né? E você acredita que é por você ter tido um conhecimento na época que muita gente não tinha, né? Como eu falei, você começou realmente, tudo era mato, pouca gente, e você teve muita experiência também, digamos, experiência de vida, né? Ao construir sua própria empresa, fazer financeiro, fazer contabilidade, você fazia tudo, então você ganhou muito aprendizado nisso. Seria isso, você acha? Fernanda, você acertou em cheio. É exatamente isso. Por quê? Porque o que muitas pessoas estudam, muitas vezes não está alinhado com o que realmente o mercado pede. Então, o que eu percebia muito, por exemplo, quando você fala de data science, você vê as pessoas estudando muito, elas começam estudando, fazendo web scraping, fazendo muitas coisas que, na verdade, não é usado no dia a dia, no trabalho de um cientista de dados. Como eu já tinha startup e eu realmente tinha que ser efetivo, porque eu tinha clientes também, eu trabalhava com grandes clientes na época, eu tinha muitos parceiros, a Jovem Pan no Brasil, tinha clientes como a Nestlé, as principais faculdades do Brasil anunciando com a gente também, eu tinha que realmente ser efetivo, né? Provar um bom ROI para o cliente. Então, eu entendia de todas as métricas naquela época para dar um retorno efetivo para o cliente. E era isso que eles precisavam, alguém com conhecimento de ciências de dados, mas também que tinha um entendimento do mercado. E na época, pelo menos, poucas pessoas tinham isso. Ou elas tinham um conhecimento específico, né, de ciências de dados, ou elas tinham conhecimento de mercado. Então era difícil achar e até hoje é difícil achar. Eu sei disso porque eu entrevisto muita gente, entrevistei durante minha carreira muita gente e é bastante difícil você achar alguém que tem esse conhecimento efetivamente que pode ser aplicado para o mercado e que ao mesmo tempo também conheça as nuances do mercado específico em que ele vai estar trabalhando. É porque se você for pensar uma pessoa que programava, né? Naquela época, a pessoa era aquele programador, né? Ou aquela programadora. E a pessoa que entende de negócios, ela não sabe programar. E hoje em dia, né? Aliás, não somente hoje em dia, mas desde que começou a área de ciências de dados, que teve essa mescla, né? Você tem que aprender, você tem que saber programar, trabalhar com dados, mas ter o conhecimento do negócio, tem que ter a vivência. Porque se você só programa, você não é um cientista de dados, você é uma pessoa da computação, você é um programador. Sim, principalmente para a minha área, mais especificamente, que é a parte de marketing science, a, a programação ela tem se tornado cada vez menos importante. Ela é parte do trabalho,
mas ela não é a parte fundamental. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu percebi isso quando eu estava no Facebook. Trabalhando no Facebook, a gente tem semestralmente, né, uma avaliação da nossa performance, e entre outras coisas, seu chefe pergunta: o que que você gosta de fazer, o que que você está gostando, o que que você não está gostando. E ele falou: o que que você mais gosta de fazer do trabalho? E eu falei assim: eu gosto muito de programar, porque eu sou meio nerd, né? Então eu gosto de sentar, enfiar meu fone de ouvido e ficar lá programando. E ele virou a resposta dele para mim foi: não, você é muito caro para a gente gastar seu tempo com programação. Tipo, eu não vou investir em nada em você que você tenha que gastar mais tempo programando. Eu preciso investir em você, em algo que você vai gerar retorno para a empresa. Então, é isso que muitas pessoas não têm ideia. Mesmo cientistas de dados, que o foco é desenvolver algoritmo, que não é o meu parte do meu trabalho às vezes envolve isso, mas mesmo aquela pessoa que o trabalho dela envolve isso, toda essa parte de programação, no máximo vai ser 40, estourando 50% do trabalho deles. Ele vai ter muitas outras atividades, muitas outras coisas que eles vai estar fazendo, que também são parte fundamental do trabalho. E hoje a gente vê também com low code, no code, muitas coisas acontecendo no mercado, a gente vê uma diminuição no tempo que você gasta programando. Mesmo SQL, né, que não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de consulta, no Google eu usava muito SQL, no Facebook eu usava mais ou menos, e no TikTok eu não uso praticamente nada. Por quê? Porque a gente tem ferramentas internas que escrevem hoje o código para a gente. Então eu vou lá na tabela, simplesmente arrasto e solto as métricas, dimensões, filtros, tudo, e ele cria o código pronto para mim. Eu só adapto uma coisa ali. É claro que eu preciso ter um conhecimento se eu precisar adaptar alguma coisa no código, mas muito do tempo que eu gastava escrevendo o código do zero, hoje, 70% disso é feito hoje já por uma ferramenta ou um AI. Nossa, que interessante. E sabe o que que me surpreendeu? O seu chefe ter falado que você era muito caro para programar, porque não sei se pelo menos a visão no Brasil era a minha visão que o programador é uma pessoa cara, né? Mas você acha que talvez isso tenha acontecido porque no exterior, né, tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, a pessoa que programa ela não é tão cara assim, porque você pode contratar pessoas do mundo inteiro? Qualquer pessoa que fala inglês, você pode contratar de países mais baratos, digamos assim. Sim, sim e não. Mesmo você contratando pessoas de outros países, hoje não é fácil você achar também um programador muito bom, eficiente, que vai programar de uma maneira correta e rapidamente, porque você precisa também dos códigos rápidos. Mas um ponto importante é que por que que a programação em si não é o mais importante? Porque o que é mais importante é aquilo que ele vai gerar. Por exemplo, quando você fala que alguém está desenvolvendo um algoritmo, você pode ter o programador que é alguém que você manda ele fazer alguma coisa, ele faz, como você pode ter o programador que ele desenvolve coisas, ele cria a partir de trabalhos, né, que ele está fazendo. Por exemplo, os engenheiros que criaram o ChatGPT, que hoje já está com milhões de usuários, né, no mundo inteiro, eles vieram do Google e saiu de um white paper. O ChatGPT era um white paper que eles criaram dentro do Google. Mas o Google viu apenas como uma coisa que a gente pode usar para o Google Translate, para algumas coisas. E eles falaram: não, isso aqui dá para fazer muito mais do que só usar no Google Translate, né, no tradutor do Google. Então, são mais as ideias, as inovações, aquilo que você pode trazer de novo. Por exemplo, no meu trabalho, por que que a programação não é tão importante? Porque o mais importante é como eu vou solucionar aquele problema. E a partir daí eu vou usar as ferramentas, seja linguagem de programação ou outras ferramentas, para me ajudar nessa solução. Tanto é que quando você vai numa prova, por exemplo, de uma entrevista de emprego no Google, no Facebook, de Data Science, muitas pessoas que só programam geralmente vão muito mal. Por quê? Porque eles estão esperando que eles vão te dar um código e mandar você fazer alguma coisa do código. E não, eles vão te dar um problema. Então, o que que eles vão falar? Por exemplo, na última atualização do Google Home, foram mudados sei lá, 4 aspectos da interface. Como é que você mensura o impacto dessas mudanças? E como é que você calcula o impacto que isso vai dar para os usuários que mudaram da versão anterior para a nova versão? Então, a pessoa tem que entender, por exemplo, como rodar um teste de incrementalidade, clinical trials, ela tem que entender várias outras coisas,
e aí propor uma solução, e a partir daí ela vai começar a criar o código a partir daquela solução que ela propôs. Mas ela vai ter que ter o conhecimento de mensuração, quais elementos, né, de estatística ela vai estar usando para resolver aquele problema, e aí sim, depois ela vai programar, e às vezes a programação pode, em alguns casos, ser a parte até mais fácil. Como você tem, por outro lado, as pessoas que criam essas soluções assim fenomenais, tem uma a pública hoje do Facebook chamada Robin, que é para você fazer atribuição, você fazer a Triple M, principalmente, e foram alguns programadores, pouquíssimos programadores lá do Facebook, que falaram: olha, a gente tem uma solução interessante que a gente pode propor, que qualquer cliente pode usar. E eles criaram isso, geraram o código, e hoje qualquer cliente pode pegar o código pronto lá e rodar um Triple M, que é algo super complexo, super trabalhoso para fazer, mas porque alguém pensou na solução primeiro e depois desenvolveu o código para isso. Nossa, é excelente. Então você não é, eles não buscam um robozinho, né? Afinal, o robozinho o computador faz. Ele quer exatamente o que que a gente tem que o computador não tem, né? Que é o entendimento do problema, traduzir o problema, essas questões que o computador não faz ainda, né? Quem sabe em breve. Sim. E eu também queria saber de você, Jerry, dado toda essa sua experiência, em diversas empresas e tal, o, qual que você consideraria o seu maior aprendizado e qual foi uma situação na sua vida que mais te surpreendeu? Bom, tanto o aprendizado como o que surpreendeu foram as mesmas coisas, são os mesmos pontos. Quando eu entrei numa empresa, por exemplo, por eu ter tido uma startup com a minha esposa e a empresa ser nossa, eu vivia enclausulado numa caverna praticamente o dia inteiro, programando, escrevendo desde o código do site até a implementação dos servidores, tudo basicamente era eu e minha esposa, era minha namorada na época, que a gente fazia. Então eu não tinha muito contato com o mundo exterior, né? Minha vida se resumia àquilo. Mas como ela foi muito bem sucedida, a impressão que eu tinha é que tudo que você se dedica, que você faz muito bem, você tem uma chance de ser bem sucedido naquilo por causa do seu trabalho, por causa da sua dedicação, por causa de você ser bom naquilo que você faz. Resultado? Do resultado. Quando eu fui para a Fairfax Media, que era uma empresa, ela é menor que a Globo.com, se a gente comparar pelo impacto que a Globo.com tem no Brasil, mas ela é uma empresa estilo Globo.com, ela tem o segundo maior canal de streaming depois do Netflix na Austrália, tem todos os principais jornais da Austrália, tem canais de TV, assim como a Globo, né? Mas a Austrália é um país menor. Eu, por essa eficiência, acabei me destacando, mas eu me destaquei também lá bastante porque estava começando essa questão de ciências de dados, eles não tinham ninguém muito efetivo nessa área lá, e imediatamente, por eu não ter muito trabalho, eu comecei a criar trabalho para mim e eu identifiquei duas tendências muito grandes que acabaram dando um resultado positivo bastante significativo para a empresa. Quando eu saí de lá e fui para empresas maiores, como o Google, o Facebook, o TikTok, o que me surpreendeu e o que eu aprendi é que a parte política na empresa, ela é tão ou mais importante do quão você é eficiente você é no seu trabalho. Então, quando a gente olha alguém crescendo dentro da empresa, se desenvolvendo, muitas vezes você tem gente muito mais capacitada tecnicamente que aquela pessoa, mas aquela pessoa tem uma inteligência emocional muito grande e ela sabe muito bem jogar o jogo político que existe dentro de uma empresa, que você desenvolver networks, você desenvolver parcerias dentro da empresa com as pessoas corretas. Então, foi isso que eu percebi depois em todas as empresas que eu passei, do Google para o Facebook, para o TikTok, trabalhando com parceiros também e conversando com parceiros, eu percebi também o quanto a questão política é importante, porque eu tinha a ideia de que, não, você é bom naquilo que você faz, você chega lá e faz aquele trabalho e vai ser reconhecido. Sim, ele é reconhecido, mas pode ser que você não, se você tem um objetivo de crescer profissionalmente, vendo crescer profissionalmente como subir de cargo, do seu cargo para gerente, do seu gerente para head, de head para diretor, e diretor para talvez um C-level, aí vai envolver muito mais política do que o quão eficiente você é no seu trabalho apenas. Não basta só o conhecimento técnico, né? Eu penso principalmente quem é um gestor e uma pessoa no C-level, né? Um CEO tal, porque
é muito sobre pessoas, né? Quando você é um gestor ou um CEO, você não está programando. Você tem Uhum. pessoas para fazer esse trabalho, então você tem que se comunicar com essas pessoas. Eu não trabalho em empresas grandes, eu não sei de toda a politicagem que ocorre por trás, se bem que eu trabalho numa universidade tem politicagem também, mas eu imagino até nesse nível mesmo, assim, né, de você tem que gerenciar pessoas, então você tem que ter uma inteligência emocional para falar com essas pessoas, né? De repente, não sei, você tem que demitir alguém, ou até você tem que contratar alguém, e você tem que saber as perguntas certas para ter essa pessoa como parte do seu time, né? Sim, gerenciar de qualquer posição é extremamente difícil. Parece fácil. Quando a gente está sendo gerenciado, a gente tem ideia de que assim, ó, o chefe é legal, o chefe é chato porque ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele tem que manter uma harmonia no time também para o time continuar progredindo. Por exemplo, eu já tive cargos, né, de gerente, de head também, trabalhei com isso e vi como é. Mas um ponto que me chamou bastante atenção foi quando eu comecei a dar aula. Uma coisa que eu percebi que, de todas as turmas que eu tive, tem turmas que vão muito bem, são extremamente eficientes, e tem uma turma ou outra que às vezes vai bem, mas talvez não vá tão bem como as outras turmas. E eu percebi que, às vezes, uma pessoa, numa turma de 100 alunos ou 200 alunos, ela acaba impactando negativamente todo o resto. É mesmo? É Como? incrível. Por exemplo, ela pode desmotivar, ela pode chegar, por exemplo, se você está numa turma que tem de 200 pessoas, que 50% o objetivo deles é entrar no mercado ou mudar de emprego. E você tem uma pessoa que chega com um pensamento muito negativo, muito crítico, falando que o mercado é ruim, que o mercado não está crescendo, ou que o mercado esfriou, porque ela teve essa experiência pessoal, ela acaba desmotivando as outras pessoas. Então, o que eu percebi durante o tempo é importante você controlar as emoções e às vezes até afastar. Já teve casos de eu ter que afastar alguns alunos, porque eles poderiam prejudicar todo o resto. E quando você atinge essa harmonia, é impressionante assim o resultado, porque aí os estudantes têm esse ânimo, né, positivo, acreditam que aquilo é possível, começam a se dedicar mais, eles começam a ver os resultados dos outros estudantes, e aí acaba virando quase um efeito dominó. Por exemplo, eu tive um estudante ontem, olha o pequeno detalhe, né? A gente tive uma aula ao vivo ontem, ele falou assim: Jerry, a gente estava tendo aula ao vivo, eles fazem perguntas, ele falou: ó, você sempre fala que quando a gente sai do seu curso aqui, a gente sai como pleno, não como júnior. E eu tinha a ideia que eu era júnior, porque eu nunca trabalhei, né, em data science, analytics e tal. E quando eu fui na entrevista para uma vaga júnior, a mulher falou assim: mas você se vê como júnior ou como pleno? E eu falei: não, eu me vejo como pleno, porque eu estudei isso, 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 isso. E ele falou: me mandaram primeiro uma vaga, ela me fizeram uma oferta de trabalho de júnior, e logo depois eles corrigiram e me deram uma oferta de vaga de pleno. E ele falou: foi justamente por eu ter tido essa confiança que eu adquiri, sabendo que eu tenho conhecimento, tal, para exercer aquela função e conseguir a vaga de pleno. Então, pequenos detalhes fazem uma diferença muito grande. E quando você já está gerenciando um time, isso também é super importante. Então, não, teve épocas que eu tive chateados com chefes que eu tive, tomaram atitudes que eu não gostei, mas eu entendo também o lado deles, por que que eles tomaram essa atitude, por que que aquilo é importante, porque realmente a cobrança sobre quem gerencia é muito maior e eles têm, né, que realmente manter a empresa crescendo, desenvolvendo e atingindo os objetivos. Eu penso um pouquinho, eu agora como mãe, eu penso um pouquinho que é como você ser pai, né? Você ser pai ou mãe. Quando a gente é filho, a gente fica, não, a minha mãe é chata, não deixou eu fazer isso. Aí quando você vira mãe, você que é a chata. Então é um Exatamente. pouco isso. Quando você passa de um funcionário, bem, o gestor também é um funcionário, né? Mas quando você passa a ser gestor, a sua mentalidade é outra. Porque você fala assim, ah, não é mais oba-oba, agora eu tenho que pensar nisso, 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 naquilo também. Como você falou, né? A harmonia da equipe, tudo conta, né? Sim, e ele é cobrado pela performance do time inteiro, né? Então, assim, eu tenho a minha performance, outro funcionário tem outra performance, mas o meu chefe, ele é cobrado pela performance do todo, né? Então é muito mais complicado. Com certeza. E o que que você falaria para pessoas que querem trabalhar com dados?
Bom, o primeiro ponto é claro que o mercado de dados ele muda muito em termos de maturidade dependendo do país. Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Austrália, são mercados que já estão muito mais avançados em relação ao Brasil. E pelo que eu vi no Brasil, o mercado está bastante atrasado. Por quê? No Brasil, se criou uma ideia do que é ciências de dados, análise de dados, business analytics. Muitas pessoas compraram aquela ideia, principalmente médias e pequenas empresas, e depois de um tempo, quando eles não viram eficiência nenhuma nisso, eles falaram: a gente gastou muito dinheiro com isso, não levou a nada, vamos colocar um Power BI rodando aqui no fundo e que está tudo bem, a gente não precisa mais de um analista. Por quê? Porque se passou essa ideia que o cientista de dados é o programador, é o cara que vai ficar desenvolvendo softwares dentro da empresa, que vai criar dashboards, e não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, a primeira dica que eu falo é, primeiro, você, independente do mercado, seja um mercado atrasado ou um mercado avançado, você sempre vai ter uma vantagem de estudar aquilo que realmente é o que realmente funciona em ciências de dados e o que é o esperado de um cientista de dados. O segundo ponto é que quando você está trabalhando nessa área, você tem que levar em consideração o que realmente vai trazer um impacto para a empresa. Então, a ciência de dados, ela nada mais do que isso. Por exemplo, se eu tenho um broker que eu compro ações com ele, e ele é um cara super especializado, por que eu pagaria essa pessoa? Porque eu não quero gastar, sei lá, centenas de milhares de horas do meu ano estudando o mercado financeiro para tentar fazer uma aplicação. Eu contrato alguém que faz isso, ele ganha uma porcentagem para poder fazer isso. E o que eu quero dele? Quando eu me reunir com ele, eu não quero que ele me explique, me mostre 600 milhões de dados, gaste 5 horas me apresentando algo. Eu quero que ele fale: ó, essas são as ações boas para comprar e essas são ações boas para vender. O cientista de dados é a mesma coisa. A gente faz um trabalho gigantesco para, no final, apresentar apenas aquilo que vai gerar um impacto. Então, por exemplo, quando às vezes eu for numa reunião com um cliente, a apresentação que eu faço para o cliente não leva mais que 10 minutos. Raramente leva mais que 10 minutos, muitas vezes menos que isso. Mas todo o material que eu tenho por trás para suportar aquela apresentação tem dezenas de horas de material ali, que se o cliente me perguntar alguma coisa, dependendo da audiência para quem é aquela apresentação, eu vou saber responder e vou saber trabalhar e adequar. Então, o trabalho do cientista de dados é esse. No meu caso específico, por exemplo, se eu vou falar com o cliente às vezes vem e fala assim: olha, a gente está, vamos dizer, a Nike fala, a gente está lançando uma nova campanha em parceria com uma empresa X nos próximos meses. Como é que a gente vai trabalhar essa estratégia de campanha? E aí eu entro com a parte de dados, como a gente vai mensurar essa campanha de uma maneira efetiva, qual o ponto que a gente está, o que a gente espera atingir, como é que a gente vai mensurar se a gente atingiu aquilo que a gente quis, como a gente vai ter learnings, aprendizado dessa campanha para aplicar para campanhas posteriores, e o que a gente entende do mercado, já por diversos estudos, mensurações que a gente fez e testes, que a gente pode aplicar para a campanha desse cliente que tem a probabilidade que vai tornar essa campanha muito mais efetiva. Então, é um trabalho de efetividade no final. Se o cliente chegar, fizer a campanha e não deu resultado, eu tenho como mensurar e ele vai saber por que deu o resultado ou por que não deu o resultado, mas é importante você se tornar efetivo. E é isso que essas grandes empresas buscam, né? O Google, o Facebook, quando eles mudam o algoritmo, o objetivo deles é se tornar cada vez mais efetivo. Então, é dessa forma que você veria, que você vê o mercado nos Estados Unidos e na Austrália, onde você teve e tem experiência. E no Brasil, você falou que ainda não está tão maduro. Então, eu tenho duas perguntas em relação a isso. Primeiro, o que você acha que falta, né? Se existiu uma resposta para isso. E outra, se você puder prever, quanto tempo você acha que levaria ao Brasil, de onde está hoje, levar uma certa maturidade? Sim, se você estando aqui nos Estados Unidos, você pôde perceber, por exemplo, o quanto um professor é valorizado, o quanto você ter títulos reais, né? Você se tornou uma doutora, você vê que isso é muito valorizado dentro da empresa. Eu sempre falo para algumas pessoas que, dependendo da função que você vai exercer no Google, no Facebook, no TikTok, você não consegue entrar sem um doutorado.
Não é toda a função, mas algumas específicas, pelo menos eu nunca vi ninguém naquela função específica sem um doutorado. Então, tudo isso é muito valorizado. No Brasil, o que eu percebo, e é uma questão um pouco cultural, é muito mais a questão de como a gente pode dar um jeito de conseguir isso sem ter toda essa dedicação que teve. Então, no Brasil, aconteceu um fenômeno muito interessante que, com esse grande crescimento das mídias sociais, da internet, muitas pessoas fizeram um curso ou estudaram alguma coisa e falaram, bom, eu sou um cientista de dados, eu vou ensinar outras pessoas. Mas elas não tiveram a real vivência de uma experiência ou acadêmica, de traçar um caminho acadêmico, ou a experiência de traçar um caminho profissional, que são os únicos dois caminhos que levam alguém realmente a conseguir ensinar. Ou foi muito bem sucedido profissionalmente, ou foi muito bem sucedido academicamente. Dessa forma, muita gente aprendeu errado e acabou ensinando errado. E isso levou o mercado do Brasil, que é muito focado em personalidades, a acreditar que o errado era o certo. Então, o que eu vi de muitas empresas, assim, quando eu tive no Brasil agora, eu via várias empresas que falavam assim, eu me reuni, né, com empresas até grandes, e eles falavam, ó, isso aqui que a gente está fazendo, o que que você sugere? Eu mostrei algumas coisas e falei, nossa, a gente está muito além disso ainda. Não, a gente tem que começar muito pelo básico. Empresas grandes. E quando eu vi empresas pequenas, muitas que falavam, não, a gente tentou, não deu certo, mas agora a gente colocou um Power BI aqui. Eu tive alunos, por exemplo, que trabalharam em empresas, viraram para mim e falaram assim, olha, eles mandaram todo mundo embora porque eles não viram efetividade nenhuma da parte de ciências de dados e análise de dados. Por quê? Porque foi aprendido de uma maneira errada e foi aplicado de uma maneira errada. Quando eu eu trabalhei nesse período entre o Fairfax Media e a Disney, eu trabalhei no banco um mês e logo depois eu fui para Fairfax Media. Assim que eu cheguei no banco, maior banco do Asia Pacific, eles me mostraram um monte de dashboard lá. E eu falei assim, que insights a gente pode tirar desses dashboards? E aí começaram a explicar e se enrolar. Então, no final, eu peguei, acho que eram 23 dashboards e reduzi para 4, porque não tinha a menor necessidade, era um apanhado de dados que não levava a lugar nenhum. Era E só comecei a enfeite. trabalhar. Só enfeite, é o que o pessoal faz no Brasil. E no Brasil é muito isso. Vamos pegar isso e colocar num dashboard. E eu falo assim, muitas vezes eu falo, o que tal? Que site eu gero a partir daí? O que isso vai me ajudar? Se eu abrir isso aqui hoje, que decisão importante eu posso tomar a partir disso? Aí às vezes a pessoa vem, você pode saber que quanto tá a taxa. Tá, mas isso aqui eu tenho no outro painel. Por que que precisa estar aqui também? E as pessoas começam a não se explicar. Então, aconteceu muito isso. No final, ele é bastante específico a parte de dados. É assim, você tem uma loja de bicicleta, seu objetivo é vender mais bicicleta, atrair mais consumidores e gerar uma satisfação maior do consumidor. Você começa com isso e depois você vai para outras métricas, lifetime value, como é que eu faço para esse consumidor voltar e continuar comprando com a gente? E os dados vai ajudar nisso, entender o que funciona, o que não funciona, você entender as metodologias que estão vigentes no momento, coisas que você pode aprender, usar para impactar e crescer. O que eu vi de clientes pequenos, muitos clientes que eu trabalhava eram clientes que começaram 2, 3 anos atrás, minúsculos, 3 amigos que saíram da faculdade e montaram uma empresa, mas porque eles souberam usar os dados, fazer tudo da maneira correta, eles eram clientes que a gente chama de accounts são as large accounts, né, que a gente suporta dentro das empresas. Por quê? Porque eles souberam fazer isso bem, desenvolver isso bem, e eu ficava impressionado o quanto às vezes startups eles eram muito mais eficientes do que muitas vezes grandes empresas, assim, né? Eles conseguiam ter um impacto muito maior. E aí as outras grandes empresas vão chegando, né, e aprendendo e desenvolvendo, e a partir do momento que você começa a ter um bom time de dados, a empresa também começa a melhorar nessas áreas. Mas o Brasil, eu acho que ele precisa pegar isso, escolher boas fontes, bons professores, entender que existe um caminho para isso, você ter pessoas qualificadas para desenvolver esse caminho e aí trabalhar com você nisso. Porque tem empresas, por exemplo, tudo que a gente faz no Google, no Facebook, no TikTok, na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, é exatamente a mesma coisa que a gente faz com os clientes no Brasil. Então, o conhecimento está lá, mas são poucas pessoas que chegam realmente a atingir isso e realmente aplicar isso nas empresas.
E uma coisa que você falou, né, de às vezes grandes empresas não sabem como gerar resultado, eu vejo também, depende do tipo da empresa, né? Se for uma empresa, por exemplo, muito tradicional, ela tem a tendência de não se atualizar e usar técnicas ou ferramentas até obsoletas, né? E o pessoal parece que tem alergia a se atualizar, então a gente sempre fez dessa forma. E aí eu acho que não sei, em alguns casos a coisa não pega tanto quanto uma empresa pequena de três amigos da faculdade, como você mencionou, que eles estão ali no pique para aplicação. Você está completamente certa, Fernanda. Inclusive, eu falei para um cliente uma vez, ele falou assim para mim: Ah, mas a gente faz isso já há mais de 20 anos e tem dado certo. Eu falei assim: você só vai perceber quando que deu errado a hora que um competidor seu, que estiver fazendo as coisas da maneira correta, vier e tomar todo o seu mercado. Porque geralmente acontece assim. Pensa quantas empresas existiam um tempo atrás. Blockbuster, que teve a chance de comprar a Netflix por 3 vezes e passou para trás. Kodak, diversas empresas que a gente pode falar hoje que dominavam o mercado que eles atuavam, mas porque eles dominavam, acabou sendo a própria condenação deles. Eles falaram: a gente não precisa inovar, a gente não precisa, a gente é o dono do mercado. E isso acontece em vários tipos de empresa, vários tipos de empresas pequenas, médias, grandes. E eles, quando eles começam a crescer, eles começam a ter um resultado, não preciso fazer nada porque a gente sabe o que está fazendo. Mas aí surge alguém que realmente sabe aplicar aquilo muito bem, aí você começa a sentir, e às vezes é muito tarde, né, para consertar esse problema. A ideia é realmente, como você falou, né? Você ter, eu acho que a maturidade faz parte de você entender essa necessidade, né? Talvez algumas empresas elas queiram contratar um cientista de dados porque está na moda ter um cientista de dados e elas não sabem nem contratar essa pessoa. Então, você entender sua necessidade e contratar a pessoa certa para não dar um tiro no pé. Sim, com certeza. E como que você enxerga esse mercado? Vamos falar do mercado no Brasil e também no exterior. Eu acho que é um mercado extremamente promissor por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem muita gente entrando no mercado, mas a gente não tem muita gente qualificada. E eu percebo isso através das, desculpa, entrevistas que eu faço. Então, por exemplo, quando eu entrevisto um candidato, ele certamente já passou pelo crivo do RH, ou seja, o RH já entrevistou esse candidato e falou: ó, ele é um bom candidato para a gente colocar para frente. E muitas vezes ele já passou por 2 ou 3 pessoas antes de mim, até chegar à parte que eu vou fazer a entrevista. Eu vejo muita gente assim que realmente não é uma pessoa que você pode chegar e colocar na empresa já para trabalhar e no primeiro dia ele vai começar a dar resultado. Porque uma coisa que me surpreendeu quando comecei a trabalhar, principalmente no Google, né, que foi a primeira grande tech nesse sentido, é que eu esperava que eu ia chegar lá, ia ter um tempo de acomodação, que eu ia aprender como funcionavam as coisas, e não. Eu cheguei, vamos dizer, na segunda, na terça, eles já tinham todo um trabalho para eu fazer. Olha, você tem que fazer isso, você vai ter que se reunir com esse cliente, você vai se reunir com esse time, você vai começar a trabalhar nesse projeto. Então, assim, Não na tem tempo a sexta-feira. perder. Não tem tempo. Sexta-feira você já está entregando coisa. Eu lembro no Facebook foi a mesma coisa. Facebook eu comecei na segunda. Na sexta-feira me pediram um trabalho. Eu já estava trabalhando direto e me pediram um trabalho que ia ser entregue para o cliente na segunda, que eu fiquei trabalhando na sexta até 1 da manhã. Meu chefe até ficou bravo comigo, que eles não gostam disso, né? Aqui não sei como é que é, mas lá na Austrália eles não querem que você trabalhe depois do horário de trabalho, que foi um outro time que me pediu. Mas você já, que a gente chama, né, hit the ground running. Você já tem que chegar e mostrar eficiência. Eles não têm tempo para você se adaptar, se aquecer, entender o que está funcionando ou não. Eles já vão te passar todo esse trabalho. Então, não tem muita gente ainda que é capaz de fazer isso. Então, o mercado é muito promissor porque está precisando. Hoje, todas as áreas você precisa. Eu dei aula, por exemplo, de Power BI e aula de introdução a Data Analytics para o Gilbert Tobin, por exemplo, que é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. Por quê? Eles falaram: a gente quer que todos os nossos advogados, sêniores ou os que estão saindo da faculdade, tenham conhecimento básico de analytics, para entender como funciona, para saber como. E eu fiquei, nossa, achei surpreendente aquilo. Muito maneiro. Então, um ponto interessante é que você tem o profissional de ciências de dados e análise de dados que continua crescendo muito,
porque o bom profissional e quando a empresa faz de uma maneira correta, isso gera um impacto para a empresa. Mas, por outro lado, você tem hoje as pessoas que são de áreas que não são analíticas, mas ela não pode ser mais um analfabeto analítico. Ela precisa ter um conhecimento básico. Hoje, se você vai trabalhar no RH do Google, se você vai trabalhar em várias áreas que não são analíticas, você precisa entender métricas, KPIs, cálculos de métricas, você precisa entender como fazer uma análise, você precisa saber como gerar insights, porque no final, você sempre vai estar trabalhando com os dados. Não importa a área que você está hoje, você está trabalhando com dados. Então, você precisa ter pessoas que têm esse conhecimento para poder saber discutir isso de uma maneira que eles consigam ser efetivos na função deles, mesmo que não sejam uma função analítica especificamente. E isso é tão verdade, né? Falando do exemplo do RH do Google, porque o famoso livro Storytelling com Dados, né, da Cole Netflix, ela trabalhava no time de People Analytics no Google. O que é o People Analytics? Nada mais que o famoso RH. Então, é o RH usar dados para ver, tá bom, existe alguma área que a gente precisa fazer uma contratação? Vamos olhar aqui a performance, o número de pessoas que a gente tem. Então, até o RH não está ali só para contratar e fazer teste. É, vou falar o termo errado, mas agora eu não lembro a palavra, mas teste psicológico, alguma coisa assim, né? Sim. Não, ele também está ali para avaliar o quê? Contratação, né? Ou de repente essa área está com gente a mais, o que que a gente faz? De repente a gente passa uma pessoa para uma outra área, né? Então, como é que você avalia isso? Analisando os dados. Se tem gente, tem dados. Hoje, por exemplo, o RH, baseado no comportamento do funcionário, ele consegue identificar já com uma precisão relativamente alta se aquele funcionário está para sair da empresa. Então, eles conseguem muito antes do funcionário chegar e falar, eu quero sair ou vou pedir demissão, por algumas características, atitudes desse Comportamento. funcionário, comportamento do funcionário, às vezes online, da hora que ele começa a utilizar o e-mail, da hora que ele fecha, da hora que vários pontos, eles começam a pegar esses data points e baseado nesses data points, eles conseguem coletar em tempo real e saber esse funcionário tá pensando em sair da empresa. E aí eles conseguem tomar uma atitude muito antes do que aquilo realmente aconteça. Teve um caso interessante, e eu não sei como eles descobriram, mas provavelmente isso influenciou também. Um funcionário do Google, muito, muito bom do Google, estava saindo para ir para o LinkedIn e para um cargo alto. Por quê? Porque ele gostaria, apesar do salário no LinkedIn ser menor para o cargo que ele estava, né, para o cargo que ele ia ter muito mais contato com o CEO, e como ele queria chegar a um C-level um dia, ele achou que aquilo seria importante. E o cara do RH começou a negociar e falou: putz, a gente não vai conseguir cobrir esse salário do Google, vamos ver se ele vai aceitar por X e não sei o que, tal, 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 tal. E aí ele preparou toda a apresentação, o que que a gente vai fazer durante o processo, e quando ele foi falar com esse funcionário do Google pela segunda vez, ele falou: olha, só estou te ligando para falar que eu vou continuar aqui no Google, eu não vou sair. E ele falou: como assim? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, eles aumentaram o meu salário para 3 vezes mais do que eu ganhava. E esse final de semana eu fui com o CTO, não sei da onde, que me promoveu, que falou aqui dentro da empresa que eu vou ter mais contato com o C-Level e vou ter mais contato com outras pessoas dentro da empresa. Então, eles conseguem saber tudo hoje Sabia. através dos dados. Hoje é muito, muito fácil assim você identificar através de padrões o comportamento. Por exemplo, redes de supermercado, eles conseguem entender quando uma pessoa tá para mudar para outra rede ou tá para continuar na mesma rede. Então, e baseado nisso, eles conseguem intervir com algum promoções ou coisas específicas e trazer esse cliente de volta. Então, assim, a gente deixa rastro em tudo que é lugar, né, hoje, através dos dados. Com certeza. Daí o famoso caso da Target, que descobriu que uma menina estava grávida antes mesmo do pai dela descobrir que ela está grávida, que é um famoso caso Sim, aí de marketing analytics, né? sim, Trabalhando com previsão. Esse caso também já tem tempo, já tem mais de 10 anos. tem mais de 10 anos, mas é um caso muito interessante, até hoje, né? Imagina, se há 10 anos eles já Pensão faziam nesse isso, tempo. hoje, assim, com o potencial que eles têm, eles conseguem fazer, é possível fazer muito mais.
Muito mais, com certeza. Jerry, a gente está se encaminhando para o final desse episódio e eu queria que você deixasse uma sugestão de livro e uma pessoa ou um canal que te ajudou e te inspirou muito, assim pode inspirar o pessoal aqui também. Tá, legal. Ó, o livro, na verdade, é um livro que eu sempre recomendo, quem já me acompanha há um tempo já deve ter ouvido falar umas mil vezes desse livro, que é em português ele chama Iludidos pelo Acaso, e em inglês ele chama Fooled by Randomness, do Nicholas Nassim Taleb. É um livro, assim, excepcional, principalmente para as pessoas começarem a entender um pouco o papel da aleatoriedade, né, nos dados, porque a gente acha que tudo é previsível, tudo, se a gente criar um programa, aquilo vai seguir da maneira como a gente espera, e, na verdade, a imprevisibilidade, assim, é muito grande das coisas, né? A aleatoriedade tem um papel muito importante em tudo isso. E um canal, não seria um canal de ciências de dados especificamente, mas foi o canal que me inspirou na época que eu trabalhava no Google a começar o meu canal no YouTube, que ele tem ficado largado há muitos anos, mas agora realmente eu comecei efetivamente a falar, não, agora eu vou me focar no canal. Foi quando eu trabalhava no Google, a gente tem um evento do Google, do YouTube, né, todo ano, e teve esse evento na Austrália, e quem veio para esse evento foi um youtuber, que ele é muito famoso, mas na época eu não conhecia ele ainda, que chamava Casey Neistat. E era um YouTube que ele, na verdade, ele era alguém que estudou para ser cineasta, não se tornou cineasta e montou um canal no YouTube. E o storytelling dele era sensacional dos vídeos. E ele me inspirou. Comprei um skate elétrico na época para ser que nem ele. Comecei a ir de skate elétrico para o trabalho. Então, assim, a pessoa não precisa te inspirar necessariamente a falar assim, eu vou trabalhar com dados, ou eu vou trabalhar com isso, mas tem que te inspirar a atingir algo que você quer. E para mim aquilo realmente me inspirou bastante. Comecei o canal no YouTube, hoje eu estou mais focado, né, realmente a colocar vídeos no YouTube toda semana, e me inspirou bastante. Outro ponto interessante dele é que o storytelling dele é sensacional. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você fazer uma análise muito bem feita, mas você não saber apresentar essa análise muito bem, é pior do que você fazer uma análise mal feita, mas você ser excelente na apresentação e você conseguir convencer as pessoas na apresentação. Então, o storytelling, ele tem um papel, assim, fundamental também na área de dados que pouca gente, assim, leva em consideração, né? Excelente. E você falou do seu canal, né? Então vamos fazer agora o jabá corretamente. Convide o pessoal a te acompanhar nas redes sociais, fale mais do seu trabalho e também convide eles a se tornarem seus alunos. Ah, legal, obrigado mesmo. Então, eu tenho o canal Jerry Strazzeri no YouTube, né? A gente fala sobre dados, tecnologia em geral. Tenho o canal no Instagram também. Estou começando o meu canal no TikTok agora. Vou começar a colocar mais vídeos. E além disso, eu tenho um curso Jerry, de. você que trabalha no TikTok vai fazer o canal agora. É vergonhoso, é vergonhoso. Vou te interromper, continua o jabá. Mas você tá certa. E eu tenho um curso de Data Science, chama Data Sci, a datascy.com, onde eu ensino Data Science Analytics. Ele tem pouquíssimas turmas por ano, eu já estou, acho que, mais de 8 meses sem ter uma turma, mas agora, em outubro, a gente vai ter mais uma turma finalmente, porque com trabalho, com outras coisas, fica corrido, então não dá para eu ter turma o tempo todo, mas a gente vai ter uma turma agora, e eu tenho tido um feedback muito legal dos estudantes, mesmo de quem nunca estudou nada de Data Science, Analytics, até quem já trabalha na área. E para mim o feedback maior é eles atingirem os objetivos deles. Ah, excelente. Eu agradeço muito a sua participação, eu adorei o papo que a gente teve e te conhecer melhor. Eu tenho certeza que o ouvinte também gostou. Você que está nos ouvindo, deixa aqui o seu like no vídeo, deixa um comentário. E, Jerry, muito obrigada pelo seu tempo aqui e até a próxima. Até mais, obrigado. Tchauzinho, gente.